Terceiro ano, tudo bem? Bom, alguns participaram do chat, outros não. Meu nome é Maria Inês, sou a versão com cabelo do Felipe e serei, nessa época da pandemia, a professora de geografia de vocês. O Felipe saiu da escola, né? Como vocês já devem estar sabendo. E por enquanto, nesse período, sou eu. Depois desse período, nós vamos ainda conversar, ver se eu continuo, se o Leandro põe outro professor. E é isso, tá bom? Eu espero que vocês gostem da minha aula. Gostaria que vocês depois me passassem um feedback, né? Se gostaram, se não gostaram, se entenderam, se não entenderam, se eu falei grego ou se eu falei russo. E aí nós vamos nos afinando, nos conhecendo, certo? Vou passar aqui para vocês meu WhatsApp. Não sei se inverte aí no vídeo, nos 996594362. Meu nome é com Z, certo? Não é com S. E é separado. Tá bom? Muito obrigado por me aceitarem. Então vamos lá. O capítulo de vocês é o capítulo agora que começa na página 45 da apostila. Não sei que cor que é essa apostila, porque eu acessei pelo Positivo On, certo? Então é o capítulo 30, é isso? O Brasil na globalização. É um rapaz olhando, né? Embaixo tem uma sala de aula com alguns computadores. Aliás, todas as crianças, né, com computadores, notebooks e a professora ali. E vem a pergunta, né, na primeira página: as crianças da imagem estão acessando a internet em uma escola? Em sua opinião, o Brasil é um país conectado? Como você utiliza a internet? Se sim, em que tipo de dispositivos ou suportes? Bom, com a pandemia, nós tivemos aí um pouco de choque de realidade, né? O Brasil é um país que tem muitos países dentro dele, né? É um país continental. Dentro do nosso país cabe vários países da Europa. E dentro do Brasil nós temos muitos Brasis. Vocês estão em casa com celular ou no notebook. Nossa, tá me dando um negócio na garganta. Ou no computador. E vocês têm acesso à internet. Para vocês, o Brasil é conectado. Mas para o meu primo, que mora a somente 2 horas daqui, em uma cidade que se chama Brejo Alegre, e atua como professor de história em uma escola lá da cidade, o Brasil dele não é tão conectado assim. Eu fui visitá-lo, ele fica o dia inteiro no computador, montando aula, tal, mas ele disse para mim: eu sei que aluno tem condições e que aluno não tem condições, que aluno está conectado e que aluno não está conectado. Também veio aqui na minha casa essa semana uma criancinha que mora na zona rural em Iacanga, ou Arealva, não sei, tipo 1 hora ou 40 minutos daqui. O menino não está com aula, igual vocês têm. Ele disse que o pessoal do município foi levar as provas em papel na casa dele para ele fazer. E aí, sozinho, ele vai ter que pegar o livro, ler, interpretar, filtrar o que é mais importante e fazer a prova. Então, o Brasil é e não é conectado? A outra pergunta: você utiliza a internet? Eu já sei que vocês utilizam. Qual tipo de dispositivo? Também já falei. A maioria é celular, mas tem os notebooks e os computadores tradicionais, né? Além das Smart TV, né? O tal de
conecta no YouTube e por aí vai, né? Mas esse não é um Brasil de todos os brasileiros. E ontem, um secretário de educação, eu não sei agora se foi do estado de São Paulo, que ele tá dentro do meu celular, não consigo ver. Se foi do estado de São Paulo, do Brasil. Não, do Brasil não foi. Bom, e esse secretário da educação, ele estava dizendo o seguinte: como a pandemia foi importante para o Brasil ser obrigado a dar um salto tecnológico na educação. Até mesmo nós, da escola particular, nós usávamos a aula em modo tradicional. Lousa, né? As salas têm projetor, mas a maioria das escolas públicas não são assim, né? Ou não eram. E aí a educação teve que se adaptar, teve que correr aí atrás e se modernizar, coisa que alguns países já tinham feito isso há muito tempo, né? Então nós temos um Brasil de Brasis, certo? E o Brasil na globalização hoje? O livro, a apostila, eu achei eles bem otimistas e não tiro a razão deles, porque esse era o Brasil até mais ou menos uns 3 anos atrás, 2 anos atrás. Nos últimos tempos, a situação do Brasil vem mudando um pouco no cenário internacional. E eu vou falar isso pra vocês, tá bom? Mas mudando pra pior, tá? O Brasil na década de 90, os anos 90 são o final do século 20, certo? O que aconteceu nos anos 90? Houve uma abertura do mercado interno brasileiro, uma redução de barreiras protecionistas, a entrada de produtos e investimentos externos e privatizações. Foi principalmente no governo, por exemplo, do Fernando Henrique, né, que ele fez bastante aí dessas medidas. Como que você reduz barreira protecionista? Por exemplo, eu pego um produto que vem importado e tiro a taxação de impostos ou diminuo, né? Inclusive, teve um período aí, não só do governo Fernando Henrique, mas do governo Lula, que ele tirou impostos de carros e muitas pessoas que nunca tinham tido carro puderam adquirir, né? Isso aí foi nos anos 2008, mais ou menos, né? Mas o que aconteceu? No final da década de 90, o Brasil começou a se abrir para o mundo. E o livro de vocês traz, deixa eu mudar a página aqui, na página 46, na lateral, essas medidas que foram tomadas, como a abertura do mercado interno, redução de barreiras protecionistas, foram feitas muitas privatizações, né? E aí o Brasil começa a se inserir no mercado mais com mais afinco no cenário internacional. Globalização vocês já viram desde o 9º ano, né, que é o processo de integração aí das comunicações, das pessoas no planeta, criando até muitas vezes uma cultura massificada, né, bem parecida. E aí, no final desse século XX, nos anos 90, o Brasil começou a participar de blocos econômicos e nós fazemos parte do Mercosul. Fomos líderes do Mercosul e disputávamos aí, rivalizávamos Brasil e Argentina, embora, né, no Mercosul aqui exista o Chile também com grande projeção econômica, né? Então, no final do século XX houve a formação de blocos regionais. O Brasil entrou para o Mercosul, foi um dos fundadores, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E depois entrou em 2012 a Venezuela. Nesse período, foi em 1991. Na década de 90 toda, o aumento, né, das relações comerciais do Brasil com a América Latina aumentou muito. Tem até uma tabela aqui no livro de vocês do Brasil, na página 46, que mostra que o Brasil, de 1990 para 98, diminuiu as exportações para a União Europeia,
até mesmo para os Estados Unidos, de forma não tão brusca, mas aumentou, né? Na hora que vocês olham aqui a lá de América Latina, aumentou muito. O Brasil comercializava 10%, 10,2% das exportações eram para América Latina. Em 98 já foi para 26,1%. Já a União Europeia, o Brasil exportava 30,6%, diminuiu para 28,8%. Não foi uma queda, né? Mas. E aí vocês podem observar as exportações brasileiras para os blocos econômicos, certo? Os Estados Unidos, o Brasil exportava 24,3%, diminuiu para 19,3%. E o Oriente Médio aumentou, manteve 3,5% para 3,2%. A África aumentou de 2,8% para 3,2%. Para a Europa, diminuiu, né, de 3,2% para 2,3%. A Ásia diminuiu 16,4% para 11%. E o que mais aumentou aí nas relações comerciais do Brasil foi a América Latina mesmo, né? Com o Mercosul. E, além disso, né, o Brasil também modernizou o setor agropecuário, com muita pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, com inovações tecnológicas no setor. E o que aconteceu também nessa década de 90, começo dos anos 2000? Existia um bloco econômico chamado G8. Eram os 8 países mais poderosos economicamente ou politicamente do mundo. Faz parte, né? O Canadá, os Estados Unidos, o Japão, a Itália, a Alemanha, o Japão, já falei Japão? Canadá, a França, Reino Unido e Rússia. A Rússia entrou depois. Eles eram G7 e foram para G8. Agora eu vou colar para não fazer confusão, ó. Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Alemanha, Japão e Rússia. Imagine esses caras, eles se reúnem anualmente na Europa para discutir, e eles discutiam, né, as diretrizes e os rumos da economia global. O pessoal pensa que a maior parte das multinacionais tem sede nesses países. Toyota, japonesa. Vou falar aí o que vem na cabeça. De alimentação, McDonald's, Estados Unidos. Deixa eu pensar. Medicamento, Pfizer, Estados Unidos. Deixa eu pensar. Volkswagen, alemã. Fiat, Itália. E por aí vai. As grandes marcas, né, na moda, Itália. Deixa eu pensar mais algumas. Tô ruim de multinacional, hein? Kipling, Estados Unidos. Adidas, Estados Unidos. Nike, Estados Unidos. Beatles, Inglaterra, Reino Unido. E por aí vai. Esses países têm muita influência na cultura, né, do mundo. E eles se reuniam. Só que o Brasil, o mundo tem mais ou menos 198 países. 8 engraçadinhos, poderosos se reúnem e os outros 190 acatam. O pessoal que era um pouquinho melhor, dentro desses 190, se juntaram e formaram um outro bloco, que se chamou G20. São as 20 maiores economias do mundo. Esses 8 que eu falei e mais 12. E aí o Brasil entrou. Entrou nesse bloco do G20 a África do Sul, a Arábia Saudita, petróleo, né? Argentina, Austrália, Brasil, a China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, tô colando, tá? México, Turquia e mais o Banco Central representando a União Europeia.
Porque no G8 lá tinha poderoso, que é da Europa, a França, o Reino Unido, a Itália, a Alemanha e a Rússia. Mas a Europa não é só isso, né? Então entrou o Banco Central Europeu representando a União Europeia. Então foi-se criado o G20. E o G20, diferente do G8, ele tinha uma pauta mais inclusiva, porque o G8 eram os 8, a panelinha, né, dos poderosos. E esses países no G20 disseram, não, para. Vamos buscar uma liberação do comércio mundial para quebrar o protecionismo dos Estados Unidos e da Europa. Deixa, por favor, os nossos produtos entrarem na Europa e nos Estados Unidos? Eram isso que eles diziam. Eles também lutaram pelos direitos de propriedade. Então, o Brasil estava dentro desse G20. Já tem Brasil no Mercosul, Brasil no G20. Posteriormente ao Mercosul, houve a proposta de criação do Cone Sul, porque a América do Sul parece um cone, né? E abrangeria mais países, o Brasil também estaria dentro. O Bolsonaro andou querendo sair fora, acabar com o Mercosul, criar um outro bloco que com o nome dele, não com o nome dele, né, mas que assim, de criação da gestão dele e tal, mas não foi pra frente. E aí, né, o Brasil não tem mais os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial. Embora no último governo, ou no governo atual, né, o governo do Bolsonaro, ele trate os Estados Unidos de uma forma e a China de outra, a China hoje é o nosso principal parceiro comercial. Em termos culturais, o Brasil se afina mais com os Estados Unidos, principalmente que eles têm uma produção mundial que influencia no mundo inteiro aí, filmes, né, os Avengers e por aí vai. As séries, vem tudo de lá. Mas quem mais compra e vende para o Brasil não são mais eles. E os Estados Unidos, embora ainda possuam muito dinheiro, muita influência no mundo, eles estão perdendo aí grande parte do poderio deles para os chineses, certo? Atualmente, o Brasil andou se metendo aí em algumas encrencas diplomáticas com a China. Primeiro que o ex-ministro da Educação, o Weitraub, tirou sarro nos chineses, falaram assim. E aí, ele pegou uma tirinha da Turma da Mônica e tirou sarro do modo dos chineses falarem. Isso fez criar um problema. O embaixador do Brasil disse que exigia desculpas oficiais do país e não só do ministro da Educação. O Flávio Bolsonaro também andou falando algo e o Bolsonaro teve até que ligar lá para a China pedir desculpas. Depois vem o Weitraub e fala esse preconceito linguístico aí. Esse pessoal tá por fora. Me desculpa quem concorda com o Bolsonaro, mas eles estão por fora. E aí, por várias vezes eles fizeram gracinha aí de boicotar a China, mas o Brasil não tem essa capacidade. A maior parte da nossa exportação de minério de ferro é a China que compra. As exportações minerais do Brasil têm um importante papel no PIB brasileiro, no Produto Interno Bruto brasileiro. O Brasil também exporta vários produtos agrícolas, muita matéria-prima, né, para a China. E aí, não só isso, nós consumimos muita coisa deles. Tudo é made in China hoje em dia. E aí você vai boicotar a China como? Né? Bom, mas vamos continuar com a matéria, né? Já faz só 20 anos que o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Os caras ainda não perceberam, né? Mas acho que é porque faltaram na aula de geografia ou de economia. É só eles perguntarem lá pro ministro da fazenda deles, né? Mas
E a China e a Índia, falando em China e emendando com a Índia, esses países vieram para mudar o cenário global. O capitalismo vive de lucro, de consumo. Eu produzi por 10, vendo por 20, tenho 10 de lucro. É isso. E os dois maiores mercados consumidores do mundo são China e Índia. Vocês pararam para pensar que eles têm mais de 1/3? Pega todo mundo, 7 bilhões e meio de pessoas. Divide 7 bilhões e meio em 3, eles têm mais de 2/3. Não, 2/3, mais de 1/3 da população mundial. Esses dois países juntos têm mais de 30% da população mundial. A China está com mais ou menos, em 2018, a China tinha 1 bilhão 393 mil pessoas. A China, 1 bilhão 393. A Índia, 1 bilhão 353. Só faltando 40 milhões para alcançar, não é nada. Então, assim, China e Índia, arredondando, tem 1 bi e 400, que somados, arredondando também, 2,75 bilhões de pessoas. Mais de 1/3. 1/3 é 2,5, né? Então, eles têm mais de 1/3 da população do mundo. O mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas. Então, o mundo inteiro se volta para esses países, porque esses países também fizeram a transição da economia agrária para a economia industrializada. Tanto a China quanto a Índia, eles investem em pesquisas. A Índia tem cidades tecnopolos, polos tecnológicos, cidades com grandes universidades que fazem pesquisa para criar inovações tecnológicas. Quem é líder no mundo? Quem inova? Grandes navegações. Quem era o Bambambam? Portugal e Espanha, porque só eles tinham tecnologia para ir às longas distâncias. Daí os outros países foram aprendendo, veio a Inglaterra, o Reino Unido, e fez a Revolução Industrial. Por 100 anos eles reinaram absolutos. Depois de 100 anos, a França fez a Revolução Industrial dela, que foi o segundo país a fazer a Revolução Industrial. E aí o Reino Unido passou a ser o foco. Depois, Estados Unidos, né? E aí, quem são os países que ficam ali na briga aí por liderança? Os que inovam. E Índia e China, embora eles tenham muitos problemas sociais, porque há muita gente, tem gente vivendo em situações precárias. Lá na Índia tem umas bizarrices assim de templo do rato, cara que levanta a mão e nunca mais abaixa porque o Deus não sei o que mandou, aí o braço necrosa, vira um toco e o homem fica tem umas coisas estranhas da cultura deles para nós, né? Estranhos para nós. Mas apesar de toda essas questões sociais que eles têm, os dois países estão investindo em pesquisa, coisa que o nosso governo atual também cortou. E a China ultrapassou os Estados Unidos em número de invenções anuais. Hoje a China faz anualmente mais patentes, patenteia mais coisas do que os Estados Unidos. Então, vamos ficar de olho. E o que acontece? 2,75 bilhões de pessoas em 2 países. O mundo inteiro passou a olhar para esses países. E esses países passaram, quando eles se industrializaram, quando eles fizeram suas revoluções industriais, o nível de consumo deles subiu. Por exemplo, o carvão mineral da Austrália vai todo para a China. O minério de ferro nosso vai todo para a China. E aí, o que aconteceu com a Austrália e com o Brasil nesse meu exemplo? Aumentaram as exportações para a China. E isso aumentou as exportações no geral, o PIB desses países, né? Então, a China e a Índia, com esse consumo... E olha que não é todo mundo lá que está inserido no capitalismo. Tem gente ainda vivendo lá
na Idade Média oriental deles, né? Sem questões de consumo e tal, mas ainda assim, a China e a Índia são grandes potências, eles investem em infraestrutura, em pesquisas, recebem investimentos de outros países, porque o mundo inteiro quer vender para eles. E eles viraram lideranças regionais e mundiais. Tinha um brasileiro, uma vez, essa reportagem foi no começo dos anos 2000, era do Globo Repórter. O cara ficava na pracinha, lá na principal praça de Xangai, com uma bandeja de café, oferecendo para as pessoas, de graça. Como assim? E tinha uma empresa aqui no Brasil que mantinha e pagava muito bem o cara para fazer isso. Por quê? Pessoal, o cara explicou. Ele falou assim, aqui tem 1 bilhão de pessoas. Agora cresceu, né? Que tem 1 bilhão e 400 mil. Se 1% dessa galera adquirir o hábito de tomar café todo dia, igual nós brasileiros tomamos, olha o quanto a minha empresa vai exportar de café para cá. Ó, o mundo inteiro hoje quer vender para Índia e China. Eles tomam chá, né? Imagina se eles substituem o chá por café. Quem é um dos grandes produtores de café do mundo? Brasil. Não é mais o primeiro, mas ainda assim é um grande produtor. Bom, aí eles alavancaram a China e a Índia, a economia de alguns países. Aí, além do Mercosul, que eu já falei, Ai, gente, cadê o papel da... Aqui. Além do Mercosul, que eu já falei, além do G20, que eu já falei, surgiu, então, os BRICS. BRICS, tijolo, né? BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa, África do Sul. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formaram os BRICS, que eram os 5 países que mais prometiam crescer no mundo. Ai, por que eu tô falando no passado? Pessoal, no começo desse ano, o Brasil foi excluído do BRICS, agora chama RICS. Também, né? É que tá indo tudo bem aqui. Bom, continuando, né? Na linha ainda de antes desse governo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Inclusive, o livro de vocês traz uma foto muito interessante, um textinho bem pequeno, muito interessante. Nessa foto, tem o líder indiano com um turbante, ele é um Sikh. Do lado dele, o chinês. No meio, o South Africa, né, o africano. Depois, a Dilma. E depois, o Vladimir Putin da Rússia. Assim, né? Então, o texto fala nas conexões o quanto esse bloco é diferente. No mesmo bloco, você tem uma mulher, um Sikh, que é um cara que segue o sikhismo, que é uma religião da Índia diferente, que eles não pregam o sistema estamental de castas, sem mobilidade social, que é o que a maioria da Índia é, né? Então você tem um Sikh, uma mulher, um russo, só aí já dá uma confusão, né? Um negro e um oriental, um chinês. O que o texto fala do chinês? Quer ver? Ele fala uma mulher, um Sikh, um russo, um chinês e um negro. Só fala chinês. Então, assim, é um bloco muito... Eu quase falei broco. É um bloco bem heterogêneo, né? Mas que tentou se unir na perspectiva de ser as 5 economias mais emergentes, com mais capacidade do mundo. A Rússia tem muitos recursos minerais, além de ser a maior parte do seu país de cultura europeia, tem boa estrutura, né? Aí você tem o Brasil e a África do Sul bem parecidos, com grandes desigualdades sociais, mais industrializados. A África do Sul é a melhor economia da África. Em termos de desenvolvimento é bem parecido, tem os problemas de violência igual daqui, inclusive gerados pelo apartheid, lá na África do Sul, que foi o sistema de segregação racial entre brancos e negros. Mas estamos lá. O Brasil
é um país que tem uma população considerável, que não dá para ignorar, um grande mercado consumidor, né? A China, que nem se fala, e a Índia, que nem se fala, né? Então, eles prometiam. Então, o Brasil no mundo globalizado era isso, era um Brasil que era ouvido internacionalmente e era um Brasil que tinha uma prospecção, uma perspectiva nas relações internacionais. Inclusive, o governo brasileiro tentou ser o grande intermediador na época de uma questão da Turquia com conflitos. O Brasil investia dinheiro nos organismos internacionais, que nós temos também, né, a ONU, a Unesco, que é uma agência da ONU, tem o FMI, o Fundo Monetário Internacional, igual existe a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que a gente escutou bastante agora na época do corona, né? Então o Brasil tinha uma boa participação nesses organismos internacionais e uma ótima relação internacional com os outros países. Hoje, 2020, o Brasil é chacota e estampa charges do mundo inteiro dos outros países se questionando. A Finlândia e a Noruega cortaram milhões de dólares em investimentos no Brasil por conta das queimadas na Amazônia. Nós já queimamos uma área superior ao estado de São Paulo. Essa área dá o estado de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro juntos. Nós fomos na contramão aí na questão aí da Covid-19, inclusive com governantes nossos dizendo que o cara lá que é presidente da Organização Mundial de Saúde, que o cara não é habilitado, tal. Os Estados Unidos se retiraram, ainda, só que não é abrupto, né, é gradativo, mas já anunciaram que vão sair da Organização Mundial de Saúde. O Brasil em contrapartida não, né, a favor partida, né, que tudo que o Trump faz é lindo, também anunciou que deseja sair, mas ainda não oficializou. Foram votadas aí, agora há pouco tempo, diretrizes de tratamento e de coisas sobre o corona, o Brasil foi excluído. Então, assim, internacionalmente, nós estamos cada vez mais nos complicando. O Brasil não é mais BRICS, o Brasil foi retirado. O Brasil não é mais um país que tem uma grande prospecção de crescimento. Nós cortamos verbas, o país cortou verbas de pesquisa. Pessoal, não tô discutindo corrupção, que tinha que cortar, que tava muito gordo, que a lei lá de filme é abusivo. Não, eu concordo com tudo, que tem corrupção, que tem que cortar, lá. Eu tô falando de mais coisas que não, né, coisas que vão além disso. E que estão prejudicando mesmo o nosso avanço. É como se nós tivéssemos retrocedido, não sei quantos anos. 30 anos, 40 anos, como se nós tivéssemos voltado lá na ditadura, começo dos anos 80. Mas deixa pra lá, né? Não deixa, mas vamos continuar com a matéria. Então, falando nessa relação internacional do Brasil, o Brasil possui missões, exército na ONU. A ONU tem missões de paz. Ela manda exército, porque a ONU não é um país, né? Então, assim, ela empresta. A França colaborou com 200 homens. O Brasil com 50 homens. A Noruega com 20 homens. E aí ela forma um exército em missão de paz. O Brasil já foi em missão de paz, tal, já participou de forças de paz no Haiti, que é um país com guerra civil muito pobre, que foi desolado ainda por terremoto e onde passa furacões, paupérrimo, quase todo o solo já destruído, sem capacidade de realizar plantações, a mata também já foi destruída e assim, o Brasil já fez parte
de exército de força de paz no Haiti, no Congo, no Sudão do Sul, Costa do Marfim, Saara Ocidental e Libéria, tá? Então, só situando o Brasil no mundo, além de participar de blocos econômicos, de tentar intermediar questões internacionais e humanitárias nos organismos internacionais, o Brasil também participou aí de forças de paz dentro da ONU e tal. Além disso, o Brasil também, através da Embrapa, faz bastante pesquisa nos setores agrícolas e de biocombustíveis. Se vocês forem para outros países, não tem nenhum país no mundo que é natural. Não quero diesel, não quero gasolina não, põe álcool. Né? O Brasil foi pioneiro nisso, foi o primeiro. Então, nós temos aí uma prospecção grande. Antes nós sediamos a conferência ecológica, né, do Rio de Janeiro, que foi o maior encontro de ecologia do mundo. Depois teve a Rio+10, a Rio+20, foi um marco aí na questão ambiental, e a primeira foi no Brasil. Então nós tínhamos aí, né, essas projeções. Espero que a gente não perca tudo e que o que está sendo cortado mais para frente eu pague a minha língua e tenha sido pro bem do país, né? Porque eu quero o bem do país, do meu povo, né? Mas continuando, a ampliação... Não vou ficar toda a aula criticando, tá, pessoal? Falar de globalização antes e hoje é meio... Não tem como eu falar que continua tudo assim, igual o livro traz, né? Não tem como. Mas aí, o Brasil também investiu muito na ampliação das redes de telefonia móvel, internet. Quando os pais de vocês nasceram, o Brasil não tinha essa onda de todo mundo tem um celular. Vocês têm celular. Quando eu tinha a idade de vocês, imagina que aluno ia para a escola com celular, né? Então, o Brasil investiu bastante nisso, isso cresceu bastante, isso conecta o Brasil com o mundo, né? Houve, né, a revolução técnico-científica e a globalização depende das telecomunicações. Tanto que quando vazou dados do Wikileaks, que vazaram vários documentos sigilosos dos Estados Unidos para o mundo, tinha um lá que era um mapa onde existiam os 12 principais pontos estratégicos para os Estados Unidos no mundo. E tinha coisa do Brasil lá. E o pessoal apostava, é a Amazônia, claro que tá lá, que é a coisa que mais interessa para os Estados Unidos. Eram os cabos de fibra ótica submarinas que conectam a América do Sul com os Estados Unidos, Europa e África. Existem igual o cabo de linha telefônica aí na rua, só que é muito maior, né? O negócio existem os cabos de fibra ótica, porque a internet no mundo, nós nos conectamos aos Estados Unidos e à Europa, e ao Japão, e à África e Oceania, não só por satélite, mas por esses cabos submersos de fibra ótica. E se eles sofrerem um ataque e romperem, é como se a América do Sul ficasse isolada, né? É o principal ponto de comunicação. Eles chegam ali no Rio de Janeiro e daí se espalham. Então as telecomunicações são muito importantes, elas aproximam locais afastados. É como se o mundo tivesse encolhido, você encurta distâncias. Ontem mesmo, eu tava mandando foto dos meus gatos pra moça que eu morei na casa dela nos Estados Unidos por 2 anos. E ela mandando foto da filha dela, que foi a menininha que eu cuidei, que hoje já é adolescente. Então, assim, qual que é a distância entre eu e a Laura? Né? Essa distância foi encurtada através das telecomunicações. Há uma agilidade dos acessos, né? E a revolução tecnocientífica, a globalização, a inclusão de um país no mundo globalizado, no mundo interativo, depende das telecomunicações. E o Brasil
só para vocês terem uma ideia, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, ela é responsável por fiscalizar o setor no Brasil. A Anatel, igual existe tem as ANAs, Anatel, gente, eu tô com um branco, Anael, que é a Agência Nacional de Eletricidade, ela, por exemplo, se a tarifa de energia sobe muito, ela vai pegar no pé, falou, tá sendo abusivo, é social, todo mundo tem que ter energia, né? Até a pessoa mais simples tem que conseguir pagar, tal. Existe a Anatel nas comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações, e ela disse que em 2014 para 2020, quantos anos se passaram, né? O Brasil, lá em 2014, tinha 280,7 milhões de linhas de celulares. Sem contar as linhas fixas, né? E os primeiros terminais de celular que foram habilitados no país foram em 1990. E olha só, 281 milhões de linhas. É mais do que uma linha de celular por pessoa. Tá certo que a gente tem o Pascoaloto que tem mais de 1.000 linhas, mas a média, né, é que no Brasil nós temos mais de uma linha de celular por pessoa. A internet vem crescendo vertiginosamente. Em 2013, 53% da população tinha de alguma forma acesso. Não que ela tenha internet em casa, mas ela tinha acesso, sei lá, poupa-tempo, que seja. Nos BRICS, que nós fazíamos parte, Brasil, Rússia, China, South Africa, Índia, nós éramos o segundo lugar com maior consumo de internet, pessoal com acesso à internet. Nós perdíamos só para a Rússia. Casas com computadores em 2013 eram quase um terço do país, 31,2, um terço é 33,3333333 dízima periódica, né? Mas e aqui é 31,2, quase um terço do país em 2013 tinha microcomputador e internet em casa, certo? E aí o livro muda de tópico e fala para vocês sobre os protestos anti-globalização no Brasil. O que é isso? Eu vou usar um exemplo atual. O Átila Yamarino é um cientista que ganhou bastante fama na época do Covid, depois que ele fez um Nerdcast. E ele tem uma linguagem acessível e ele é pesquisador e tal. E ele veio na semana passada com a notícia que, e não só ele, eu vi no jornal também, inclusive aqui de Bauru, no JC. Os Estados Unidos compraram 100 milhões de vacinas da Pfizer e de uma outra empresa que eu esqueci o nome, que são as duas primeiras que vão lançar vacinas contra o Covid no mundo, ainda em 2020. Todas as vacinas que serão produzidas em 2020, as possíveis vacinas de serem produzidas em 2020, os Estados Unidos já compraram. E aí eles têm a prospecção ainda de comprar mais 500 milhões de vacinas. E aí o mundo vai ver os Estados Unidos se vacinarem e quando a demanda deles passar, o resto do mundo vai adquirir vacinas. O Leandro brincou comigo hoje, falou, e a fila de Bauru, quando que vai chegar a vacina aqui em Bauru, né? Então, pessoal, isso, por exemplo, é uma atitude que não é muito de abelhinha na colmeia, né? Que tem noção de que existe um todo, esse todo está integrado, são 198 países do mundo e eu não posso me subestimar os demais países ou me sobrepor, principalmente questões humanitárias, né? E aí, isso, por exemplo, é um efeito do poder econômico de determinados países. E esses protestos anti-globalização, eles vêm de encontro a esses tipos de postura. O pessoal anti-globalização, eles questionam essas imposições desses países poderosos
no restante do mundo. Em 2001, aconteceu o primeiro Fórum Social Mundial. E foi no Brasil. Foi em Porto Alegre, em Poa. E é de propósito, todo ano, existe o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, esses países mais poderosos e ricos discutem a economia do mundo. No dia que eles marcam a reunião deles, de propósito, o pessoal que é contra marca o Fórum Social Mundial. É no mesmo dia. Enquanto os maiores líderes e empresários do mundo estão reunidos, a galera que tá reunida também questionando o que esses caras aqui estão fazendo. Então, o primeiro Fórum Social Mundial, o slogan deles era "Um outro mundo é possível", né? Já teve Fórum Social Mundial que eles pegaram o mapa mundi e apresentaram o sul em cima, o norte embaixo, né? E invertido leste-oeste. E o que eles queriam dizer? Que o mundo não precisa ter essa hierarquia de dominação, né, do norte com o sul, desses países com os demais países do mundo. Então, é uma dominação explorativa, quando o Canadá vai explorar fenda de vulcão submerso em Papua Nova Guiné pela Union Minerals, não é para trazer progresso ali. A população, ele explora, leva embora e já era, né? Paga imposto e tal, mas, né? Então, assim, eles questionam essas posturas, igual essa de comprar todas as vacinas, sabe? Então, o Fórum Social Mundial dá voz a movimentos sociais e ONGs. Que tipos de movimentos sociais? De minorias, né? Índios, movimentos indígenas, movimentos que querem dar voz às mulheres, movimentos de afrodescendentes, ambientalistas, estudantes, camponeses, sindicalistas e pessoas anti-homofobia. Esses encontros do Fórum Mundial acontecem, então, no mesmo dia do Fórum Econômico Mundial, e já sempre acontecia o Fórum Econômico Mundial sempre acontece em Davos, na Suíça. O Fórum Social Mundial vai mudando. A cidade que ele mais aconteceu foi Porto Alegre, mas ele também já aconteceu em vários lugares do mundo. Por quê? O Fórum Econômico Social não muda. É sempre em Davos, na Suíça, ali naquele loco de riqueza. Ali, não muda. Já a proposta do Fórum Social Mundial é a divisão, é a igualdade, Então, vai mudando, né? Então, já foi em Caracas, na Venezuela, já foi em Mumbai, na Índia, em Karachi, no Paquistão, já foi em Tunis, na Tunísia, em Bamako, no Mali, já foi em Nairobi, no Quênia, já foi em Dakar, no Senegal, já foi em Quebec, no Canadá. Olha que interessante. Esse de Quebec, no Canadá, é o que eu acho mais interessante. E das coisas que o Fórum Social Mundial discute. E por que eu estou falando de Fórum Social Mundial? Porque eu estou falando do Brasil no mundo. E o Brasil que começou em Porto Alegre, né? O primeiro Fórum Social Mundial. E eles pensam em alternativas mais inteligentes, vamos dizer assim, ou mais voltadas para o desenvolvimento sustentável, que é você utilizar, consumir, prosperar, mas sem comprometer as gerações futuras. Que gerações? Humanas e animais e vegetais do planeta. É não comprometer a vida na Terra futura. Não é depredar como muitas vezes nós fazemos, né? Então, eles pautam por incentivo ao empreendedorismo local, um empreendedorismo social, ecológico. Por exemplo, ao invés de eu ficar comprando ovo no mercado grande aqui de Bauru, por que não comprar o ovo aqui do carinha da feira? Eu vou estar incentivando a economia local, eu vou estar fazendo uma coisa social. Porque o cara lá do mercado, não vou falar, do mercado de Bauru, que tem vários, ele compra de uma grande granja, né?
Imagina uma só para abastecer todos os mercados dele. Não pode ser do tiozinho que tem sítio aqui perto, né? É uma granja mesmo. Mas aí o tiozinho, igual alface, eu não compro mais alface no mercado. Eu compro de um rapaz aqui que mora perto de Bauru, não sei se é em sítio ou chácara, e ele vem toda quinta-feira aqui na minha quadra e a vizinhança compra. Pô, go local, né? O Emery Green, que é um cozinheiro lá dos Estados Unidos, ele prega isso, go local. Vá localmente. Incentive o seu vizinho, o que tá aqui, né? Então, o Fórum Social Mundial prega isso, prega o empreendedorismo local, social e ecológico, prega o fortalecimento da agricultura camponesa. Inclusive, só um adendo sobre isso. Aqui no Brasil, mais de 80% do que vai no prato do brasileiro, tomate, mandioca, ovo, vem de pequenos produtores, não vem das grandes corporações, porque as grandes fazendas, elas exportam, é soja, é cana para álcool, né? Café. A maior parte da comida do dia a dia é do camponês brasileiro. Então eles querem incentivar isso. Eles querem uma expansão da economia mais solidária. Não vamos comprar todas as vacinas. Você é mais poderoso, compra a vacina, mas deixa para o restante do mundo, né? Ou tipo, sei lá, pega um lugar que está com foco no mundo e distribui a vacina para lá, né? O Fórum Social Mundial prega a universalização do acesso às novas tecnologias, do tipo, Prefeitura de Bauru, coloque na praça Wi-Fi, coloca no centro da cidade inteira, cada esquina, Wi-Fi, as pessoas, vai popularizar a internet, por exemplo, entendeu? Isso é super legal. Eu já andei em cidade que tinha isso, era fantástico, ficava muito louco, porque eu não me salvava, né? Eu tava em outro lugar que não tinha como eu usar a internet daqui. Daí eu conectei na prefeitura e eu andava o centro inteiro da cidade conectada. É muito legal. O Fórum Social Mundial também prega a preservação de culturas dos diferentes povos. Do tipo, os indígenas devem ser respeitados. Os Sikhs lá na Índia devem ser respeitados, né? E as minorias étnicas devem ser preservadas. É isso. É um contraponto a essa corrida capitalista por times money, lucro para ontem, né? Eles vêm questionar o Fórum Social Mundial vem questionar essas estruturas congeladas de poder baseadas na exploração e não na cooperatividade como em uma comunidade de abelhas, onde existem as operárias e existe a rainha e a operária não é menos importante que a rainha e todos desenvolvem a sua função e todos têm dignidade, né? É isso que eles pregam, né? Que a economia seja mais no sentido cooperativo para todos e não explorativo. Um manda poderoso, explora o outro, né? Que todos possam, como em uma colmeia, colaborarem e preservarem, né? E garantirem aí a vida e a economia, a prosperidade social e ambiental do planeta, né? É isso, gente. Eu vou parar aqui, já tem 53 minutos. Só que eu ainda ia dar uma outra parte da matéria. Ainda bem, porque o negócio acho que ia ficar com 2 horas. Ficou de tarefa a página 48 e 50 da apostila de vocês, tá bom? E a prova vai cair os capítulos anteriores. Não vou pedir a aula de hoje, tá? A aula de hoje foi mais para vocês me conhecerem. Eu sei que eu fiquei criticando o governo, não fico fazendo isso sempre não, mas é que falar de globalização como o livro traz e como está agora é bem diferente, né? Então eu não consigo não falar. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. A tarefa é bem pequena. Vocês tiram foto do caderno com a letra de vocês e com o nome escrito para eu saber de quem que é e manda lá pelo Google Classroom. Tem 1 semana para entregar, tá bom? Um beijo, pessoal. Até o formulário avaliativo semana que vem, tá?
Vestibular tá batendo aí na porta de vocês. Eu vou colocar coisas bem voltadas ao vestibular, tá bom? Até mais. Tchauzinho! Ah, inverno. Ninguém lembra. Bebam água, tá? Ajuda em tudo, no metabolismo, na imunidade. Tchauzinho!